Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu utilizo, ou uma forma que eu utilizo para selecionar fundos imobiliários. Não é uma recomendação de investimentos, tudo bem? É apenas uma forma que eu utilizo para nortear a escolha dos meus fundos imobiliários, sempre pensando no melhor rendimento no longo prazo. E como vocês já devem saber, investimentos em renda variável estão atrelados geralmente ao maior risco do que os investimentos em renda fixa. Então, o que se espera é que quem invista em renda variável tenha a pretensão de que no longo prazo os seus rendimentos sejam maiores na renda variável do que aqueles investimentos que são feitos na renda fixa, devido a esse risco maior ter que ser então atrelado a um prêmio maior. Mas tudo isso é apenas a intenção, é o que se deseja no longo prazo. Não é uma garantia. Então, para selecionar fundos imobiliários, eu exijo que o dividend yield anual pago por esses fundos imobiliários sejam superiores ao maior prêmio pago nos investimentos da renda fixa do Tesouro Direto IPCA. Eu vou mostrar agora como que eu pesquiso esse prêmio pago no Tesouro Direto IPCA, de forma que eu exija que o dividend yield anual do fundo imobiliário seja pelo menos aquele valor. Eu vou utilizar a plataforma do Nuinvest, a antiga corretora Isinvest, para mostrar como que eu faço essa pesquisa. Então nós vamos aqui no aplicativo da corretora, Nuinvest, abrimos o aplicativo. Ao abrir, nós vamos em acessar conta e logo depois vamos em investir, vamos em produtos e aqui aparece dentro de renda fixa o Tesouro Direto. Então é aqui que eu vou clicar. Logo após clicar, vou escolher Tesouro Direto e ao clicar aqui, nós caímos nessas opções. Podemos filtrar mais um pouco para achar o atrelado ao IPCA. Então aqui nós vamos selecionar IPCA e vamos em aplicar. Apareceram aqui as opções, nós podemos filtrar um pouco mais para encontrar, por exemplo, o IPCA com maior prazo, porque pode ser que ele seja o que tem o maior prêmio a ser pago. Percebam que aqui o de maior prazo é o 2055, que tem o prêmio de 5,36% ao ano, além do IPCA. Então, nós garantimos o poder de compra com um rendimento real de 5,36%, porque é esse prêmio que vai ser recebido acima da inflação nos rendimentos. É claro que tem o imposto de renda também, mas nós vamos considerar aqui os 5,36%. Então, é esse rendimento, 5,36% por ano, que eu quero garantir que o fundo imobiliário vai me pagar pelo menos de dividend yield anual. E por que eu uso esse parâmetro de 5,36% como o dividend yield mínimo que eu tenho que receber de um fundo imobiliário? Aqui pelo site da Mérito Investimentos, nós vemos que existem fatores que afetam na valorização dos imóveis. É possível verificar que existe uma tendência de aumento real no preço do imóvel, na sua valorização em relação à inflação. Então, espera-se que o rendimento seja acima da inflação na valorização dos imóveis, mas é preciso que alguns critérios sejam verificados. Por exemplo, o imóvel tem que ser bem localizado, tem que estar em boas condições, tem que ter boa infraestrutura, boa acessibilidade, tem que ter segurança. Então, são imóveis que, para ter um rendimento, para ter uma valorização acima da inflação, não é qualquer imóvel, tem que ser bons imóveis. Então, nós esperamos que os bons imóveis de bons fundos imobiliários tenham uma valorização superior ao da inflação. Então, quando isso acontecer, o que nós vamos ter? Existe a tendência de que os fundos imobiliários, os imóveis dos fundos imobiliários, das lajes corporativas, que são os escritórios de alto padrão, os fundos imobiliários de shopping, também os fundos imobiliários de galpões logísticos, dentre outros, têm uma valorização dos imóveis acima da inflação, acima do IPCA. Com isso, o que vai acontecer? Existe uma tendência de que, no longo prazo, o rendimento total que você vai receber ao investir em fundos imobiliários, que vai ser composto pelo dividend yield recebido anualmente e também pela valorização das cotas, tenda a ficar acima da IPCA mais esse prêmio de 5,36 que é o pago no Tesouro Direto. Então, no longo prazo, existe uma tendência de que o rendimento total no seu investimento em fundos imobiliários seja acima do prêmio pago pelo IPCA mais a inflação. Bom, e depois de definir o dividend yield, eu também defino a quantidade mínima de imóveis que eu exijo que o fundo imobiliário possua e também o PVP, preço sobre valor patrimonial, que é aquela divisão entre o preço da cota naquele momento
e o seu valor patrimonial. E eu vou falar mais sobre esses indicadores daqui a pouco. Eu utilizo um site especializado em investimentos para fazer essa análise. O site é o Fundamentos. Ele serve para fazer análises tanto de ações quanto de fundos imobiliários. Aqui, nesse caso, obviamente vai ser uma análise para fundos imobiliários. Para entrar no site Fundamentos, só vir aqui no Google, por exemplo, digitar Fundamentos. O primeiro site que aparece já é que nós vamos utilizar. Então aqui percebam que eu posso pesquisar empresa e fundo imobiliário. Vou pesquisar fundo imobiliário, então clico aqui. E aqui eu vou digitar os parâmetros que eu quero garantir que os fundos imobiliários selecionados tenham. Então eu vou aqui em Dividend Yield, como nós já comentamos. O valor é de 5,35% ao ano. E percebam o seguinte, nós temos que preencher apenas campos que serão usados na pesquisa e usar ponto como separador decimal, então não vamos usar vírgula. E para utilizar o formato decimal, ou seja, ao invés de digitar 15%, eu vou digitar 0,15, que é a mesma coisa. 15% e 0,15 são a mesma coisa. Então aqui no Dividend Yield, como é 5,35%, eu vou digitar 0,0535, né? Porque o valor é de 5,35% ao ano. Se você tem dúvida de por que eu usei 0,0535 no Dividend Yield anual, basta observar o seguinte, o prêmio que nós vimos para o Tesouro e para o IPCA é de 5,35% ao ano. Esse símbolo de porcentagem, na realidade, significa que é 5,35 sobre 100. Por isso que nós falamos 5,35%, porque é por 100. E dividir 5,35 por 100, ao fazer isso, nós encontramos exatamente 0,0535, como eu utilizei lá. O PVP, como eu comentei, eu vou colocar aqui um valor mínimo de 0,5 e o valor máximo eu vou colocar de 1. Ou seja, eu quero fundos imobiliários que tenham um PVP de no máximo 1, então eu quero pagar no máximo o valor exato que aquele fundo imobiliário realmente vale e, no mínimo, metade do que ele vale. Valor de mercado eu não vou colocar a princípio. Vacância também não, segmento de atuação. Eu vou escolher aqui, por exemplo, do setor logístico. E o que mais que eu vou indicar aqui? A quantidade de imóveis. Eu compro, em geral, fundos imobiliários que tenham menos do que 4 imóveis para garantir que ele tenha uma razoável diversificação. Então, eu vou colocar aqui um mínimo de 4 imóveis que possui. Então, esses são os parâmetros que eu considero no início, para começar essa análise. Então, aqui eu vou mandar buscar. Já aparece para mim uma lista com os fundos imobiliários que atendem esses critérios. Todos eles com PVP abaixo de 1, porque foi isso que eu sugeri, de meio até 1 no máximo. O Dividend Yield, todos acima de 5,35%. E se eu clicar nos fundos imobiliários que aparecem aqui, eu consigo obter mais informações. Por exemplo, o CDIL 11, quando eu clico eu vou direto na página do site que tem informações sobre esse fundo imobiliário. Preço da cota atual, o valor mínimo que ele atingiu nas últimas 52 semanas e o valor máximo, uma série de outros fatores, inclusive o percentual de imóveis que ele tem para renda, quanto que ele tem do seu patrimônio investidos em fundo imobiliário e quanto que ele tem em caixa. Aqui eu tenho a quantidade de imóveis, quantidade de unidades, área bruta, área locada, uma série de fatores que eu posso analisar, inclusive obter documentos do fundo que me permitam concluir outras informações para que eu possa decidir se eu vou investir ou não nesse fundo imobiliário. Então eu tenho aqui, por exemplo, os relatórios. Eu posso vir aqui, baixar um relatório, esse relatório vai ser baixado aqui, e a partir daí eu consigo tirar outras informações sobre o fundo. Por exemplo, informações com relação ao pagamento mensal dos dividendos, para verificar se eles estão sendo pagos com regularidade. Aqui aparecem os imóveis do fundo, disponibilidade de caixa. Eu vou analisar aqui esses vários fatores para tomar a decisão de investimento ou não nesse fundo imobiliário. Número de cotistas, então eu tenho aqui um aumento gradativo da quantidade de cotistas que investem no fundo. E olha só, distribuição de rendimentos. Em todo o ano de 2020, ele distribuiu regularmente dividendos. Em 2021 também, em geral valores pelo menos iguais ou até maiores do que os pagos em 2020. Então ele tem uma regularidade no pagamento de dividendos
Então eu consigo tudo através desse site encontrar vários critérios e vários parâmetros para analisar esses fundos imobiliários. E a partir daqui eu tiro a conclusão de investir ou não em cada um desses fundos. Pessoal, então é a partir desse tipo de análise que eu faço a seleção dos meus fundos imobiliários. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma forma que eu utilizo para nortear os meus aportes sempre que eu quero aplicar em fundos imobiliários. Me despeço por aqui, espero que tenham gostado e aguardo todos vocês no próximo vídeo do canal. Tchau!